Aleluias, glória a Jesus. Nós saudamos a igreja e a todos quantos nos visitam com a paz do Senhor Jesus. Nós vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Samuel, 1 Samuel, capítulo 7, a partir do verso 9, onde o Senhor tem uma palavra para os nossos corações. E sejamos atentos, porque o Espírito do Senhor está trabalhando em cada coração que entrou aqui nessa noite. Primeiro Samuel, capítulo 7, versículo 9. Então tomou Samuel um cordeiro que ainda mamava e sacrificou-o inteiro em holocausto ao Senhor. E clamou Samuel ao Senhor por Israel, e o Senhor lhe deu ouvidos. E sucedeu que, estando Samuel sacrificando o holocausto, os filisteus chegaram à peleja contra Israel, e trovejou o Senhor aquele dia com grande trovoada sobre os filisteus, e os aterrou de tal modo que fora derrotados diante dos filhos de Israel. E os homens de Israel saíram de Mispá e perseguiram os filisteus, e os feriram até abaixo de Bet-car. Então tomou Samuel uma pedra e a pôs entre Mispá e Sem, e chamou o seu nome Ebenezer, e disse: até aqui nos ajudou o Senhor. Amém. Suplicamos, Senhor, que Tu venhas falar conosco, através da Tua palavra, nos dando, Senhor, alimento para a nossa alma, pois oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Podemos sentar. Meus amados irmãos, estamos chegando ao findar de um ano. Tem ainda alguns dias para completar esse ano. E não foram poucas as lutas, as batalhas que se levantaram. Tanto no campo material, fisicamente, como no campo espiritual. Muitas batalhas foram travadas ao longo desse ano. Até mesmo batalhas travadas em nossa própria mente. Batalhas essas que nos quiseram sufocar a nossa fé, o nosso ânimo. E de qual modo o texto em que nós acabamos de ler aqui nos relata que o povo do Senhor passou um período sem a sua arca. A arca era aquela que estava sempre à frente do povo, né? Já tivemos aqui um estudo sobre a arca. A arca, ela tinha um simbolismo muito grande para o povo de Israel, porque a arca era a própria presença do Senhor no meio de Israel. Então, essa arca, ela foi
tirada do meio de Israel pelos filisteus. Passou uma temporada com eles lá, até o ponto deles devolverem a arca, porque não funcionou lá. Porque a presença de Deus, ela funciona na vida de um povo, de homens e de mulheres que temem ao Senhor. Ela não funcionou lá nos filisteus, porque eles tinham aquilo como um símbolo, como algo místico. Mas para Israel, a arca tinha um simbolismo da presença do Senhor. Não era algo místico. Quantos que no decorrer desse ano se apegaram a isso, a um Deus místico, a um Deus morto, a um Deus que não fala? E a palavra diz aqui, quando Samuel clamou ao Senhor, Deus ouviu o clamor. Porque o nosso Deus não é um Deus morto, é um Deus vivo. É um Deus que ao terceiro dia ressuscitou e trouxe para nós a vitória. Trouxe para nós a sua salvação. E os filisteus tinham aquilo como algo, né, que eles acreditavam no poder da arca, somente que eles não tinham ali o mistério para penetrar naquilo que significava a arca. Então, quando ali Israel estava com a arca já, né, em paz, Samuel, ele chama o povo para o arrependimento, para fazer um concerto com o Senhor, porque a arca estava tão distante, o povo se distanciou. E agora Samuel congrega Israel e chama, exorta Israel a um arrependimento. E todo o povo concordou com aquilo. Não, Samuel, vamos colocar nossa vida no altar do Senhor, né? Nós vamos aqui colocar diante do Senhor aqueles que estavam até mesmo adorando outros deuses, os Balaíns, confessar ali as suas necessidades, seus pecados. E quando estava ali, né, logo após esse concerto com o Senhor, veio os filisteus, né? Porque, meus irmãos, o inimigo das nossas almas, ele não tem prazer que o homem faça o concerto com Deus, né? Logo após fazer ali o concerto com o Senhor, vieram os filisteus, que era o inimigo número 1 de Israel. Era a nação que Israel mais temia. Quando Israel estava mal espiritualmente, Israel temia. Porque Israel sabia o poder bélico, o poder de astúcia que os filisteus tinham. Haja visto que quando Gideão, o Senhor chamou ele
Foi por causa disso, porque Israel plantava o trigo, colhia todo aquele trabalho, as famílias envolvidas, todos ali cultivando. Quando eles colhiam e estavam na eira, malhando o trigo, tirando da palha, os filisteus apareciam e levavam aquele alimento. Porque o inimigo veio para matar, roubar e destruir. Ele fica à espreita do homem. O alimento, o trigo fala de Jesus. Ao longo desse ano, quantas batalhas foram travadas na nossa mente, no nosso coração, até mesmo nos nossos trabalhos, nos ambientes em que estávamos, no próprio lar. E quem não sabe, até dentro da igreja, querendo roubar o alimento. Às vezes, temos que estar atentos. Como Gideão, ele teve uma revelação ali. O Senhor falou: olha, meu filho, faz dessa maneira que o seu trigo vai ser salvo, vai ser poupado. Você vai pegar o trigo e vai malhar ele lá no lagar. Que o lagar era o lugar de fazer o vinho, né? Era uma pedra redonda que jogavam as uvas e ficava ali pisando. E Gideão falou: sabe que? Olha, eu não sabia dessa. Meus irmãos, nós só vamos vencer o inimigo na revelação. Na revelação. Não vai ser no nosso argumento, não vai ser na nossa impostação de voz, né? Não vai ser pela nossa aparência. Nós vamos vencer o inimigo na revelação. E Gideão entendeu aquilo. E ele foi lá: Senhor, tudo bem, eu vou olhar. E o inimigo não apareceu lá, no lagar. Porque Gideão, quando o servo do Senhor, ele está na revelação, ele está oculto diante dos olhos do adversário. Porque quando ele está na carne, o adversário vê. Mas quando ele está na revelação, na obediência, cumprindo aquilo que o Senhor determinou para ele, ele está escondido do olhar do adversário. E Gideão entendeu isso. Então, a arca, os filisteus, melhor dizendo, eles eram o inimigo número 1 de Israel. Eles faziam crueldade no meio de Israel. E a palavra, ela fala aqui que Samuel ouviu dizer que os filisteus vinham para perseguir Israel. Estava todo mundo na bênção, todo mundo dando glória a Deus. Não que nós vamos só dar glória a Deus na alegria. Há muitos que quando estão em lutas, glorificam o Senhor e aí está a vitória. Outro dia, uma serva pediu para mim orar com ela. Oramos ali, abrimos a palavra e ela disse: olha, a oração foi em cima daquilo que eu estou necessitando, Estou muito abatida, e muitas coisas estão acontecendo.
Mas a palavra do Senhor, quando abrimos, falava assim, Paulo falava, resta, irmãos meus, uma coisa, regozijai-vos no Senhor. Falei, irmã, só tem uma coisa, regozijo no Senhor. Glorifica o Senhor na luta. Glorifica o Senhor. É difícil? Não é fácil. Ainda mais falar, né? Ainda mais falar, olha, glorifica o Senhor e ir embora. É muito fácil. Mas viver isso é muito difícil, né? Glorificar o Senhor, mesmo nas lutas, nas tribulações. Mas isso é importante. Mas quando Samuel ficou sabendo, olha, os filisteus estão se levantando, porque ele não quer, o povo está todo congregando, né? O povo está se arrependendo, se voltando ao Senhor. Então, Samuel, ouvindo isso, primeira coisa que Samuel pega, um cordeiro. Olha só, ele podia falar, olha, cada um vai lá, pega a sua lança, seu arco, seu escudo, né? É coisa assim. Samuel pegou um cordeiro. Foi lá, sacrificou o cordeiro. Enquanto ele estava sacrificando o cordeiro, o Senhor deu ouvido a Samuel. E quando os filisteus se aproximavam da congregação de Israel, o Senhor trovejou desde o alto céu. E diz a palavra que os filisteus, então, foram aterrados ali. Meus irmãos, o Senhor sempre se manifesta em favor daqueles que dão valor ao sacrifício de Jesus. Aqueles que dão valor ao sangue do Cordeiro que foi derramado ali na cruz do Calvário. Quando o inimigo, ele percebe isso, ele é derrotado, né? Ali no seminário, quando aquela aula sobre o clamor, né? Os irmãos que puderam ir, né? Quantas maravilhas o Senhor já tem operado no clamor pelo sangue de Jesus. Os filisteus querem banalizar isso. Querem banalizar. Mas quem tem confiado nesse poder, quem tem valorizado esse poder, o Senhor tem operado. O Senhor, desde o alto céu, tem trovejado. E o nosso inimigo, ele tem sido posto por terra. Louvado seja o nome do Senhor. De modo que, meus irmãos, de modo que o povo de Israel, quando viu aquela operação do Senhor, e quando os filisteus também viram aquilo, eles saíram em disparada. Eles fugiram de Israel. Logo após aquela batalha vencida, Samuel pega uma pedra e coloca entre Mispá e Sem e chama o seu nome de Ebenezer. A palavra Ebenezer, ela quer dizer, no seu original, pedra de ajuda. Quem é essa pedra de ajuda? É o Senhor. É Jesus. É a pedra que os edificadores rejeitaram, mas nós um dia recebemos em nossos corações. Jesus é Ebenezer, é a pedra de ajuda, né? Então ele pegou essa pedra,
botou ali no limite, né? O limite, meus irmãos, ele fala, né? Não só de um passar de ano, que nós estamos no limiar, no limite da passada de um ano, né? De um tempo, porque continua. Só os dias que são contados. E quando se fala em limite, há irmãos que esse ano entraram no seu limite, não foi? Eu estou no meu limite. Olha, eu não aguento mais. Isso já chegou a um ponto que eu não aguento. Chegou ao ponto do meu limite de suportar, de enfrentar. Mas, irmão, sabe de uma coisa? Que nesse limite, Samuel colocou uma pedra, que é Ebenezer, que é a pedra de ajuda. Não desista, não desista. Não deixe que o limite acabe. Há pessoas que não acabam da sua vida, porque chegam num limite. Eu não aguento mais os filisteus. Eu não aguento mais tanto ataque. Mas saiba de uma coisa, que Jesus está com você. Louvado seja o nome do Senhor. Então, ele colocou ali essa pedra e deu o seu nome a Ebenezer e disse: até aqui o Senhor nos ajudou. Quantas lutas, mas quantas vitórias nós tivemos na presença do Senhor. E vamos ter mais. E a nossa última vitória é o dia que nós entrarmos pelos portais celestiais. Essa é a nossa última vitória. Aonde nós vamos alicerçar todas as coisas. A palavra diz que ali não haverá prantos, nem necessidades. Ali estaremos eternamente com o Senhor. O filisteu jamais não vai existir. Não vai existir. Mas estaremos ali seguros na presença do Senhor. Que Deus possa nos abençoar.